Uma boa noite a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo. Agora, para iniciarmos nosso culto, vamos cantar o hino Lar Feliz, número 572 do nosso inário. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões desse lindo país, que Jesus foi no céu preparar. Vou morar nesse lar perenal e feliz. Vou morar nesse lar perenal e feliz. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem temor, sem tristeza nem dor. Vou cantar nesse lar perenal e feliz. Vou cantar nesse lar perenal e feliz. Deixarei esse mundo afinal para ir a Jesus adorar, nesse lar muito feliz e eternal, com Jesus para sempre hei de estar, hei de estar nesse lar perenal e feliz. Hei de estar nesse lar perenal e feliz. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá. Nações daqui além, bem alerta, vão cantar. Aleluia, Cristo é Rei.
vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando teu céu escurecer e a sociedade teu sofrer, se queres forças receber, há um caminho só. Confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus e Ele nunca falhará. Confia em Deus que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Se tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus e Ele nunca falhará. Confia em Deus que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Oremos. Querido bom Pai que estás nos céus, nós estamos imensamente agradecidos por todas as bênçãos recebidas até o presente momento e principalmente por estarmos aqui mais essa noite na Tua casa para esses momentos de oração, Senhor. Como nós acabamos de cantar, nós confiamos na Tua misericórdia, na Tua graça e confiamos também que Tu podes resolver todos os nossos problemas, Senhor. Agora nós queremos colocar nas Tuas mãos todas aquelas pessoas que estão necessitadas de Ti, Senhor. Tu conheces as necessidades de cada um, financeiras, emocionais, espirituais, físicas, principalmente aquelas pessoas que estão num leito de hospital e necessitam também da cura, Senhor. Nós rogamos por essas pessoas que Tu coloques a Tua mão poderosa sobre cada um deles. Também, Senhor, entregamos nas Tuas mãos a cada um que está nos assistindo. Tu conheces o coração de cada um deles, os pedidos que eles têm, os agradecimentos e os nossos também. Nós sabemos que Tu darás a resposta que cada um de nós necessita, o melhor para nós, mas sempre de acordo com a Tua vontade. Continue, Senhor, conosco neste culto, nos orientando, falando ao nosso coração para que tudo aquilo que ouvirmos possamos colocar em prática. Perdoa os nossos pecados e toma-nos nas Tuas mãos. Tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite. Estamos felizes porque tiramos um tempo para estarmos aqui na igreja louvando o nome santo do Senhor.
E tenho certeza que você que está em seu lar também tem feito da mesma forma. Que as mesmas bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado aqui possam alcançar a cada um de vocês em seus lares. Muito bom. Essa noite nós temos uma pessoa, o nosso orador dessa noite, é uma pessoa muito conhecida, já teve alguns bons anos conosco aqui na nossa igreja, frequentando, nos ajudando aqui, e hoje ele está em outra igreja, também fazendo um trabalho especial, ali ajudando também a igreja das Mangueiras. E eu quero chamar nessa noite aqui, por favor, Tiago, chegue até aqui, aonde que aqui é a tua casa, independente de você estar em outra igreja. O Tiago é uma pessoa, particularmente, eu posso falar, uma pessoa muito especial para mim. Tivemos muitos momentos alegres aqui, ele, a Caiane, e desde já quero estender um cordial boa noite a você, Caiane, e um grande abraço do seu pai aqui, como ela sempre me chamou de pai, tenho um carinho muito especial por você. Tiago, além de ser uma pessoa que esteve conosco aqui, é um grande companheiro ali de trabalho ali, nas lutas, no dia a dia ali, temos desempenhado as nossas atividades ali conforme a vontade de Deus. Tiago, muito obrigado por aceitar e tenho certeza que Deus escolheu a você para essa noite e com certeza nós vamos ter aqui uma mensagem muito bonita, muito elevante para nos colocar mais próximo de Deus. Os momentos seguem com você. Muito agradecido. Uma boa noite a você que está nessa quarta-feira nos assistindo. Louvado seja Deus porque você venceu o cansaço, venceu as armadilhas do inimigo e está aqui conosco nesta noite. Quero agradecer ao Valdemir, muito, digamos, um pouco animado na apresentação, mas estamos nós aqui e que Deus nos use essa noite mais uma vez. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Oremos. Bondoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela vida, por mais uma oportunidade de estarmos vivos, ó Pai, e bendizendo o teu santo nome, Senhor. Abençoa cada um, Pai, que está por trás das câmeras, ó Pai, fazendo esse culto chegar até os teus filhos e também o pessoal do louvor e todos que estão envolvidos com a tua obra, Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, continua nos protegendo e nos livrando das armadilhas do inimigo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Queria agradecer também à Igreja do Inocop pelo convite. Aqui é o meu lar. Eu me sinto muito bem aqui, muito à vontade aqui. Eu vim falar para vocês hoje de confiança e fé. Antes de eu receber o convite para vir aqui pregar nessa quarta, eu estava me demorando na história de João 4, que é a cura do filho do oficial. E eu achei por bem trazer para vocês essa história, porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, a confiança e a fé, muitas vezes está sendo um pouco difícil de ser exercida, pelas mortes, pelo esse vírus, pela suposta demora que nós colocamos isso na nossa mente, de Cristo voltar, mas Ele vem na plenitude dos tempos, e o tempo de Deus nunca erra, é nós que somos mais apressados do que devíamos, e cada dia que nós saímos das nossas casas, que você entra no seu ônibus para ir trabalhar, que você faz uma viagem, que você pega o seu carro ou a sua moto, você está confiando a sua vida a alguém, seja ao motorista, seja a pessoa que está vindo no sentido contrário. E por que para nós é tão difícil confiar e entregar a nossa vida a Deus nos dias de hoje? Eu quero começar a leitura no capítulo 4 de João, do Evangelho de João, a partir do versículo 46. E eu estou aqui com o livro O Libertador, que é o terceiro livro da série Conflito. Ele é o desejado de todas as nações. E ele nos dá vislumbres muito importantes dessa história. Vamos começar a ler pelo versículo 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia ali um oficial do rei
cujo filho estava doente em Cafarnaum. Esse homem de Cafarnaum viu que Jesus estava em Caná, da onde fez aquele primeiro milagre que fez a água virar vinho. E este homem estava com o filho doente. O livro fala que era uma moléstia que tinha na época, que não tinha remédio, ninguém conseguia achar remédio. E o filho desse homem estava padecendo dessa doença. E mais ou menos Caná e Cafarnaum é cerca de 25 quilômetros, mais ou menos, de distância. Continuando a leitura, versículo 47. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou que descesse para curar seu filho que estava à beira da morte. No quarto parágrafo do livro, diz assim: o homem, chegando a Caná, procurou abrir caminho entre a multidão até chegar perto do Salvador. Quando viu apenas um homem com roupas simples, coberto de poeira e cansado da viagem, sua fé fraquejou. Veja que interessante, aquele homem tinha ainda uma certa fé, pois ele saiu de Cafarnaum para ir até Caná, falar com Jesus. Mas quando ele chegou e olhou um homem simples, com aquela roupa de carpinteiro, sujo, com fome, cansado, o livro diz que a sua fé fraquejou. Mesmo assim, resolveu falar com Jesus, contou-lhe qual era o motivo de ter vindo e insistiu que o Salvador o acompanhasse até a sua casa. O livro continua falando que Jesus sabia que aquele pai havia imposto condições de sua própria mente para crer nele. O capítulo do livro, o título é Se Não Virdes Sinais e Maravilhas. Então aquele homem viaja, fica sabendo que tem um curandeiro, ele fez um milagre, fez a água virar vinho, e ele viu que aquela podia ser a última e a única esperança para o filho dele que estava doente. E ele foi. Quando ele chegou, ele viu aquele homem e fraquejou a fé. E Jesus continua, agora no versículo 48, então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígio, de modo nenhum crereis. A hora que ele chega e fala para Jesus curar o filho dele, Jesus fala para ele: se você não vê sinais e maravilhas, você não vai crer. Então aquele homem que era um oficial do rei, acostumado a dar ordens, tinha servos ao seu trabalho, ele chega para Jesus e fala: Senhor, cura meu filho. Jesus fala para ele: se você não vê nenhum sinais e maravilha, você não vai crer em mim. Ele chega diante daquele carpinteiro e daquele homem simples, onde a fé dele fraquejou, e quando Jesus diz isso para ele, ele já, de automático, ele já sabe que aquele é um homem diferente, que ele não é qualquer um. Jesus sabia o que se passava no coração daquele homem, e explanou: se você não ver sinais e maravilhas, de modo nenhum você vai crer. Gente, a fé vem antes do agir, do acontecer. Você precisa crer e acreditar antes de Jesus fazer aquilo, porque o combustível do milagre é a fé, é a entrega. Continuando a leitura, no versículo 49, rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Então aquele homem, quando Jesus fala para ele: se você não vê sinais e prodígios, você não vai crer. E parece que ele se desespera, que o versículo fala: rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. A única esperança daquele homem era Jesus. E quando ele chega até Jesus, Jesus fala: se você não vê sinais, você não vai crer. E parece que o coração dele fica mais contrito, fica mais suscetível. E ele roga de novo a Deus: Senhor, desce antes que meu filho morra. O livro continua: o nobre, entretanto, possuía certo grau de fé, pois tinha ido até lá para pedir aquilo que lhe parecia ser a bênção mais preciosa. Jesus desejava não somente curar a criança, mas também levar o oficial e sua família a participar das bênçãos da salvação, e assim acender uma luz em Cafarnaum. Jesus não estava só querendo suprir a necessidade de ver um sinal, um milagre daquele homem e crer e ganhar uma estrelinha com aquela pessoa. Não. Jesus precisava provar a fundo o coração daquele homem. Como um raio de luz, as palavras do Salvador dirigidas ao nobre revelaram o que ocorria em seu coração. Ele viu que seus motivos eram egoístas. A sua fé hesitante mostrou sua verdadeira face.
Em profunda aflição, compreendeu que a sua dúvida poderia custar a vida do seu filho. Angustiado, suplicou: Senhor, vem antes que meu filho morra. Versículo 49. Hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil, como nunca houve antes. E assim como esse homem chegou até Jesus e viu face a face o contraste daquele coração egoísta e daquele pedido que ele quis fazer a Jesus: Senhor, cura meu filho. Se Jesus fizesse assim e curasse, aquele homem ia voltar atrás e pronto, ia ser só mais um perdido com o filho curado. Mas Deus queria mostrar para ele Jesus queria mostrar para ele que não só o filho dele merecia as bênçãos do Senhor, mas sim ele e a família, e assim acender uma luz em Cafarnaum, uma testemunha em Cafarnaum para o ministério de Jesus. Como Jacó, ele também prevaleceu. Disse-lhe Jesus: vai, que o teu filho vive. Recapitulando, gente, o versículo, o homem chega para Jesus e fala, e o homem, no versículo 47, o homem fala assim, ele rogou para que Jesus descesse curar o filho dele. Então ele chegou: Jesus, vamos comigo curar meu filho, senão ele vai morrer. Então ele queria que Jesus fosse lá. Se Jesus falasse: não, bora, vamos, ia ser bom para ele, mas não foi bem assim, porque Cristo queria transformar o coração dele, não só apenas curar a criança. Então Jesus replicou para ele: se você não ver milagres, se você não ver sinais, se você não ver fogo do céu, você não vai crer, porque o seu coração está formatado com o Messias, com uma religião que é barganha, que você pede, recebe e pronto, cada um com a sua vida. Não, Cristo veio para amar você. E só um pai sabe o quanto é difícil ver um filho à beira da morte e se sentir impotente, sem saber o que fazer, sem poder fazer nada. Queridos, é assim que Jesus se sente quando vê muitos de nós escolhendo o caminho largo, escolhendo crer nas nossas forças, crer no nosso potencial, e assim Deus fica impotente. Deus não pode te ajudar se você correr dele, se você não aceitar. Lembre-se que Jesus está à porta e bate. Se você não abrir a porta, não vai ter ceia. Por que teve salvação na casa de Zaqueu? Porque Zaqueu abriu as portas para Jesus. Então, assim como o oficial precisava abrir as portas do coração para receber as bênçãos do Senhor, e assim a maior bênção que ele achava que era a cura do filho dele, mas Cristo mostrou para ele que a maior bênção é um coração que obedece a Deus, que se quebra diante de Jesus. Cristo disse a ele: vai, que o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Isso é o mais importante, porque muitas vezes a gente só empresta a vida para Deus, né? A gente, Senhor, eu preciso disso, eu preciso que o Senhor arrume minha vida, eu venho para a igreja, eu oro, eu canto, eu faço o que for. Quando Jesus, entre aspas, arruma a sua vida, que é consequência, você está perto de Deus, você está participante das bênçãos, você vai ter a proteção dos céus. As lutas vão continuar. A fé não é a isenção das lutas, mas sim passar por elas crendo naquele que foi maior e que venceu todo o pecado, e com ele também podemos vencer. O pai saiu correndo para saudar o filho quando ele chegou na casa. Mas eu quero falar para você antes que o mais legal dessa história é que o oficial, ele podia ter voltado no mesmo dia embora na viagem de volta. Mas o contraste que do coração aflito e barganheiro que ele foi é totalmente diferente da situação que ele está voltando agora. Quando ele saiu à procura de Jesus, o seu coração estava carregado de tristeza. Como eram diferentes seus sentimentos agora.
em seu caminho de volta, na tranquilidade das primeiras horas da manhã, toda a natureza parecia estar louvando a Deus junto com ele. Ele ainda estava a certa distância de sua casa quando alguns servos saíram para aliviar o suspense que seguramente pensavam eles que o oficial estaria sentindo. Veja, o homem vai, ele ouve falar que tinha um cara que fazia milagres, que transformou a água em vinho, e ele, 25 quilômetros longe, com um filho doente, vejam, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Jesus transformou a água em vinho, e ele foi atrás da cura para o filho dele. Então, mas assim como o livro diz que ele tinha um tanto de fé, ele foi conduzido pelo Espírito Santo de ir até Jesus. Então, agora, quando ele estava voltando, era totalmente diferente o seu coração, o que ele estava sentindo. E os servos dele, aflitos, correndo em direção dele, achando que ele estava tão preocupado, tão aflito, foram correndo para anunciar que a criança estava bem, que o filho dele estava bem. O oficial não mostrou nenhuma surpresa com a notícia trazida pelos seus servos. Só perguntou a que horas a criança começou a melhorar. Os servos responderam: a febre deixou ontem a 1h da tarde, na mesma hora em que a sua fé se agarrou à certeza dada por Jesus. O seu filho continuará vivo. O amor divino tocou a criança. Sabe, essa história me traz um contraste tão grande desses dias que nós estamos vivendo, porque nós saímos da casa confiando a vida a uma vacina, confiando a vida a uma máscara, a um álcool em gel. Mas a gente não esquece de passar a mão com álcool em gel, a gente não esquece da máscara, nem da vacina, mas muitas vezes quem quer te dar a bênção maior está sendo esquecido no seu culto, no seu dia a dia, na sua devoção. Saiba que para Cristo reformar, para Cristo restaurar a nossa vida, é preciso primeiro que você abandone ela. Você nunca vai se tornar uma pessoa melhor em Cristo se você continuar amando a pessoa que você é hoje. Você nunca vai ter uma transformação na sua vida se você não mudar o que você está fazendo. O grande pastor Eduardo Rueda disse certa vez uma frase que não existe reavivamento sem reforma. Ou você reforma a tua vida para que você colha um reavivamento, ou tudo vai continuar. E assim como nos dias de Noé, o Senhor há de vir e muitos a quem Deus ama, muitos por quem Deus morreu, vai ficar pela plena ignorância ou pela plena convicção de não entregar a vida a Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Versículo 51 de João 4. Já descia ele quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora seu filho se sentiria melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a tua casa. Lembra que eu falei que Jesus não queria só simplesmente dar a bênção que ele pediu, só curar o filho dele, e assim só uma família perdida com o filho curado? Então ele veio aos pés de Jesus. Jesus mostrou que aquela fé que ele tinha no coração era tão vacilante quanto o nosso coração, que diz que ele é tão enganoso quanto qualquer outra coisa. Quando Jesus falou para ele: se você não vê milagres, você não vai crer. Ele deu de cara com aquela fé que estava indo só atrás de um sinal, não atrás de uma solução, não atrás de uma reforma. E ele viu que aquela fé que ele tinha, que era hesitante e vacilante, podia custar a vida do filho dele. Quando muitos milagres que Jesus operou, ele diz: a tua fé te salvou. Então, quando nós nos entregamos a Jesus,
Ele salva a nossa vida. Assim como a mulher adúltera, assim como a filha do Senhor, porque Jesus nunca chamou aquela mulher de adúltera, e sim de filha, disse para ela, cadê os teus acusadores? Eu tampouco te condeno. Eu tampouco te condeno é perdão, é graça. Vá e não peques mais, que é o que ele continua, é compromisso. Então, do mesmo jeito que o homem foi a Jesus com uma fé hesitante, e Deus mostrou para ele aquilo, ele foi até Jesus e confiou em Jesus. E Jesus, pela sua graça, pelo seu amor, curou o filho dele. E ele, depositando a confiança em Jesus e a fé, provou que nós precisamos muito de uma mudança. Em tudo, em tudo. Queria finalizar com uma história real e muito triste, que poderia ter sido evitado. Assim como a nossa condenação, a nossa perdição pode ser evitada, essa história que teve muitas mortes também poderia ter evitado. Você lembra da Boate Kiss? Meus sentimentos à família até hoje, porque a dor da perda é irreparável. A dor da perda é irreparável. Mas o curioso dessa história é que alguém teve uma ideia de soltar fogos de artifício em um lugar fechado. E a primeira vez deu certo. E por dar certo algo que é errado a primeira vez, a gente tem a mania de quê? De continuar. É o famoso ditado que a gambiarra boa vira definitiva. E em um desses dias teve uma tragédia. E o mais curioso da Boate Kiss é que tudo isso podia ter sido evitado. E outro ponto é que mais de 90% dos corpos foram achados no banheiro. Por que no banheiro? Se há um incêndio, por que as pessoas foram no banheiro? Porque a porta de saída era muito igual à porta do banheiro. Então as pessoas desesperadas, correndo, entraram no banheiro e não saíram mais de lá com vida. E o que eu quero te dizer hoje é que, assim como Paulo fala que há muitos ventos de doutrinas e espíritos de demônio que operam milagres para enganar, se possível, até os eleitos, o que eu falo para você com essa comparação é, queridos, existe a porta estreita, existe o caminho certo. Não vá entrando em qualquer porta, porque Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Queridos, só Jesus salva. Se você precisa que a tua fé se apodere de Jesus, se você precisa que a tua fé seja melhor, seja mais forte, você precisa fazer igual todos fizeram, se entregar a Jesus e seguir o teu caminho, porque a proposta do Evangelho é forte falar isso, é difícil falar isso, mas morra, que assim você vai ter uma segunda chance. Se não houver o sepultamento do eu para que Cristo possa restaurar e viver uma nova vida em você, para que você possa viver os sonhos e os planos de Deus, não vai dar certo. Porque só quem criou sabe o que realmente faz a felicidade das suas criaturas. E Deus hoje te chama para cantar uma canção junto com Ele, para que você entoie o cântico de Moisés, o cântico dos remidos, e a canção da sua vida vai ser cantada com Cristo no céu, com os teus irmãos. Queridos, confie no Senhor, entregue sua vida a Ele, chegue a Ele do jeito que você está. Este oficial chegou com uma fé hesitante. Todos os outros discípulos chegaram do jeito que estavam, cheios de defeitos, cheios de egoísmo, mas quando você bate de frente com Jesus, quando você vê Jesus, Ele transforma de toda a sua vida. Não tem como você ficar igual quando você tem um encontro verdadeiro com Deus. E para a gente fechar, vamos cantar o hino Canção da Vida.
Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando fraco tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Oremos. Bondoso Pai, te agradecemos, Senhor, por esta mensagem, por este louvor, e que, ó Pai, a cada dia possamos estar mais perto de Ti, ó Pai, e também ajudar os nossos semelhantes, Senhor. Quero, em especial, ó Pai, agradecer, Senhor, pela Gislene, que teve um processo cirúrgico e correu tudo bem. Agradecer também pela vida do nosso irmão Rogério, pedir para que o Senhor os proteja e os guie, que o Senhor proveu esse livramento para eles, ó Pai, e que de agora em diante, ó Pai, que eles possam estar mais perto de Ti, e assim juntos rumo a Canaã Celestial, Senhor. Peço que o Senhor abençoe cada um aqui desta igreja, ó Pai, cada irmão, Senhor, que busca o Senhor, que está passando dificuldades, cada pessoa que está buscando mais de Ti, ó Pai, e o inimigo está agindo, o inimigo está querendo derrubar. Senhor, eu peço que o Senhor cuide, que o Senhor quebre toda a obra do inimigo, ó Pai, em nossa vida, e que nada nos impeça, Senhor, de dar louvor a Ti e Te agradecer por tudo, Senhor. Amém. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, se com essa igreja, cuida, ó Pai, de todos que estão assistindo neste meio de semana, e que todos possam, ó Pai, desfrutar das Tuas santas bênçãos, ó Pai, nesse dia. Nos perdoa, nos guia, em nome de Jesus. Amém.